Oi, amigos, amigas do Face, estamos aqui nos estúdios da Cidadania FM, esperando a sua companhia, que você acompanhe o nosso trabalho, que você possa compartilhar também o trabalho através do Facebook. Estamos aqui na Cidadania 104.9. Também estaremos na internet, no www.radiocidadania.com.br. Postaremos também no YouTube o nosso programa, enfim, todos os canais de comunicação, e a gente conta com a sua companhia e você vai ficar por dentro aí das notícias aqui da cidade, do Brasil e do mundo. Sempre um noticiário dinâmico e trazendo as coisas mais importantes do dia, num resumo aí que a gente sempre faz todos os dias de segunda a sexta-feira há 14 anos aqui na Cidadania. Contamos com a sua participação. Daqui a pouquinho Tito Nery vai dar o sinal aí que está começando o nosso jornal, tá ok? A notícia por inteiro, a notícia com credibilidade, como a gente diz, aqui na Cidadania, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. Enquanto isso, a gente vai localizando as nossas fontes de notícia através da internet, dos jornais impressos. Vamos deixar no jeito aqui a previsão. É como choveu essa noite, hein, Tito Nery? Choveu, olha, será que nós erramos a previsão aqui? Porque choveu demais, eu não esperava que ia chover tanto. Tô certo ou tô errado? Eu pelo menos escutei muita chuva aí, pelo menos no madrugada toda parece que choveu, né? Então, vamos dar uma olhadinha na previsão do clima para hoje, para ver se vai repetir o clima de ontem, né? Só localizando aqui, daqui a pouquinho vamos entrar no ar já. Estou só esperando o sinal aí do Tito Nery. Já deu aí, ó, o nosso prefixo. Um compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 10 minutos, já estamos chegando aqui nos estúdios da Cidadania 104.9 para mostrar as notícias do dia, aquilo de mais importante que acontece aqui na cidade, no Brasil e no mundo. 60 minutos, 14 anos no ar. Também pelo 104.9 do seu rádio, também no Facebook com transmissão ao vivo para todo mundo e também na internet www.radiocidadania.com.br e o nosso blog com cara nova. Dá uma olhadinha lá que tá bonito de se ver, hein? E também estamos aí também no seu celular através dos aplicativos Radiosnet, Radios.garden e também TuneIn. Você localiza e outros aplicativos que você pode baixar gratuitamente no seu celular e levar a cidadania para todo canto com você. Vamos aos destaques da edição de hoje. 13 horas e 11 minutos, mesmo em crise, Jô Silvestre confirma carnaval em Avaré e dá-lhe festa. A previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Também os nossos apoiadores, as empresas importantes que estão conosco. Avaré será beneficiada com a doação de 2 ambulâncias. Vereador chama setor da Câmara de Baias. Opa! Quem falou isso foi o vereador Morelli. Prazo de prisão domiciliar de Joseli Silvestre pode ser prorrogado, pelo menos ao desejo dos seus advogados. Estaremos também falando e mandando um abraço para os aniversariantes do dia. E as notícias nacionais estarão por aqui. Temer está passeando em Lisboa. Passeando não, foi fazer as honras de chefe de Estado na morte de Soares. E quem foi junto? Gilmar Mendes, o mesmo que está julgando Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Pode, Arnaldo? É complicado. Líder do PSD, Rogério Rosso, vai disputar a Câmara com Rodrigo Maia. Governo Alckmin não acata a decisão judicial e mantém aumento
dado a integração do metrô ônibus lá em São Paulo. História hoje, vamos mostrar um episódio sangrento da história do Brasil há 105 anos, em 1912. O bombardeio de Salvador, Bahia. Está no História hoje, contando um pouquinho essa história, que é a nossa história do Brasil. Não é tão cor-de-rosa como nos ensinaram nos bancos escolares, né? Teve muita revolução, muita morte e muita derrubada de governo. Até recentemente teve uma, né? São 13 horas... 13 quanto, Titonelli? Confirma o horário para mim. 13h10, então tá bom. Um abraço a todos. Começamos 60 minutos com os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 11 minutos. Vamos mandar um abraço aí para os amigos aniversariantes, mas antes mandando um abraço para o NT Chaveiro, o Nelson, que é o nosso novo apoiador, 24 horas no ar aí, tá aparecendo a cidadania, viu, Titonelli? O Nelson está sempre no ar aí com 997611501. Se você precisar de chaveiro, é só ligar para o Nelson a qualquer hora e também no 3732-1779. Muito obrigado ao Nelson Chaveiro, NT Chaveiro. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos amigos aniversariantes. Hoje é dia 10 de janeiro. William Siqueira faz aniversário hoje e mais 11 pessoas no Facebook. Tem bastante gente aniversariando hoje. Tem uma pessoa muito importante que aniversaria hoje, vou dizer daqui a pouquinho. O William Siqueira, a Priscila Possali, a Elaine Aparecida Dias Gonçalves, a Eliana Prudêncio, Ricardo Fortes, também Walter Cleimenck lá de Paranapanema, também o Rodrigo da Silva, o Batista Silva, Benê Soares, ó o Benê aí, um abraço para o Benê, Silvana Michelotto, a Gislaine Jovelli e a Maria Isabel Pereira. E na nossa agenda de amigos aniversariantes aqui da rádio, tem bastante gente também. O Eugino Felcher, a Patrícia Cristina Alves Oliveira, a Márcia de Lourdes Putini Silva, Maria Isabel Pereira, a Catarina Pereira Manuel e o Silas Pires Manuel, que é aniversário de casamento, Marisa Chagas, lá de Veracruz, também o Carlos faz aniversário, Gonçalves, né, faz aniversário hoje, Ana Cristina Correia, que mais? O Maurício de Souza, e nós temos aqui também isso não posso deixar de falar, né, a Beatriz Albuquerque de Boa. Olha só, minha neta completando 10 anos, primeira netinha, né? Vovô de primeira viagem, fica sempre contente. Já sou de segunda viagem. Parabéns a Beatriz, já mandei para ela através da tecnologia de hoje, o WhatsApp, etc, né? Já mandei para Beatriz, a linda Beatriz, fazendo aniversário hoje, 10 aninhos, né? Que seja muito feliz e, como eu disse na mensagem, muita solidariedade, muito amor para os humanos queridos, né? E para os bichinhos também. Ela que gosta tanto dos seus gatinhos lá de São Paulo, né? E também do cachorrinho, né? Um beijão para Beatriz. 13 horas e 14 minutos. Deixa eu agradecer já as pessoas que estão entrando na nossa página, a página aqui do Facebook, Ernesto Albuquerque. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar também com a página da rádio. Tem aqui o Antônio Campos, temos também a Marisa Dickler, nossa nova apoiadora com a empresa Multiflora. Temos também o Antônio Campos, o Vinícius Falsarelli, que está todos os dias com a gente, o Paulinho Novaes, também passou pela nossa página, a Nilza dos Santos, a Rose João Melo, todo mundo entrando, pode entrar, pode compartilhar, que a gente agradece sinceramente. E vamos direto a Brasília com o Nacional informando. O presidente Temer está em Lisboa, no féretro de Mário Soares, grande nome lá político em Portugal, e levou junto de carona
Gilmar Mendes. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Temer chega a Lisboa para participar de funeral de Mário Soares. Justiça suspende processo em que Rio questiona bloqueios de contas. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O presidente Michel Temer já está em Lisboa, Portugal, para participar das cerimônias fúnebres do ex-presidente português Mário Soares, que morreu no último sábado. Soares morreu aos 92 anos após um mês internado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Antes do enterro, Temer será recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em breve reunião. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a ação civil em que o Estado do Rio de Janeiro questiona o bloqueio de recursos pelo governo federal. Os detalhes com Ícaro Matos. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o andamento da ação em que o governo do Rio de Janeiro questiona o bloqueio de recursos do Estado pelo governo federal. A decisão foi tomada nesta segunda-feira pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, a pedido da Advocacia Geral da União. A AGU alegou que negociações estão em curso para um acordo sobre o tema. Segundo informações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o plano de reestruturação fiscal do Rio de Janeiro, elaborado conjuntamente pelas equipes econômicas do Estado e da União, deve ser concluído nesta quarta-feira. Apesar da suspensão do processo, as duas liminares concedidas na semana passada pela ministra Carmen Lúcia, que impediram o bloqueio de 373 milhões de reais das contas do Tesouro Estadual devido ao vencimento de dívidas com a União, continuam valendo. Na prática, a paralisação do processo serve para impedir que o governo do Rio peça novas suspensões de bloqueios nas contas, o que resultaria em prejuízo para a União. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos. A primeira prévia de janeiro do IGPM, Índice Geral de Preços, mercado usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou inflação de 0,86%, taxa superior a 0,2% da primeira prévia de dezembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM acumula taxa de 6,88% em 12 meses. Jared Kushner, genro do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, será nomeado assessor sênior da Casa Branca. A nomeação ainda não foi oficializada, mas já está provocando debate sobre a legalidade da medida. Para muitos, o novo emprego do genro de Trump contraria uma lei federal que proíbe o nepotismo, ou seja, a concessão de postos no governo para parentes. Mas o advogado de Kushner afirma que não há barreira legal para que ele sirva como assessor da Casa Branca. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 18 minutos, previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré. Hoje eu vou dar uma olhadinha em 2 sites para fazer a previsão do clima, viu? Sol, segundo esse daqui é o Jornal do Tempo. Sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A mínima de hoje 20 graus centígrados, a máxima 28 graus, segundo o Jornal do Tempo. 20 milímetros de chuva no dia de hoje, hein? 20 milímetros. A umidade relativa do ar entre 49% e 80%, a média da velocidade do vento 7 km por hora, né? E esta é a tendência do clima segundo o Jornal do Tempo. Segundo o INPE, né, que nós temos utilizado, a máxima já vai ser de 31 graus, já há uma diferença aí. 80% de possibilidade de chuva, o sol vai se pôr às 20 horas e 6 minutos, horário brasileiro de verão, pancadas de chuva, chuva de curta duração, podendo ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora. Essa é a previsão do clima e a previsão para amanhã e depois, quarta-feira 21 graus de mínima, 32 de máxima, 22 de mínima na quinta-feira, 31 de máxima, sempre aí com possibilidade de chuva todos os próximos dias e menos um pouquinho no sábado, segundo aí a nossa previsão deste site. São 13 horas e 20 minutos
dando uma olhadinha aí nos jornais da internet. Abri com o Jornal do Goiê para a gente dar uma olhadinha nas manchetes do jornal. Para os amigos, a lei; para os inimigos, o rigor da lei. É uma manchete emblemática aí do Jornal do Goiê, que está inclusive no seu próprio blog, dizendo que não vai estar mais participando do Jornal da Interativa. Tá aí, o Goiê não participa mais do Jornal da Interativa. Realmente deve ter acontecido aí uma opção do Goiê, né? Ele vai falar menos perfeitamente lá no jornal, né? É isso aí. Quadriciclo é apreendido sendo dirigido por adolescente. Isso é um problema sério na represa. Até estive conversando dias atrás aí com pessoas que estão atualmente na represa. Eu não sou um grande frequentador da represa, não, mas ele disse que houve uma diminuição, pelo menos esse nosso amigo, até parente nosso, dizendo que não está vendo com tanta regularidade o excesso de quadriciclo na mão aí de crianças pequenas, né? Menores, né? A Polícia Militar realizava no último dia 7 de janeiro patrulhamento de operações no balneário Costa Azul na tarde desse sábado, quando abordou um jovem conduzindo um quadriciclo pela Avenida Marginal da Mata, principal via de acesso ao bairro. O veículo foi autuado e removido ao pátio e o adolescente foi liberado para o pai. O comandante do policiamento, capitão Rodrigo Santana, informou que a corporação está alerta a esse tipo de infração, mas solicita que os pais e responsáveis colaborem e fiquem atentos sobre a prática irregular e os riscos dessas ações para os seus filhos. Na semana passada, 2 jovens ficaram feridos após acidente com o quadriciclo às margens da represa Jurumirim. Segundo o artigo 143 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é necessária Carteira Nacional de Habilitação categoria B para conduzir quadriciclo. Como o veículo não se enquadra como moto nem triciclo, a legislação brasileira determina a habilitação de carro de passeio categoria B. Então nem eu posso dirigir, viu, Tutonelli? Me acho que é A, né? Além disso, há uma série de regras para quem conduz um quadriciclo. Entre os itens obrigatórios de segurança, precisa usar capacete, por exemplo, equipamento de proteção, por meio de resolução número 20306 para os usuários de triciclos e quadriciclos motorizados. Então, até que, enfim, né? A polícia está fazendo corretamente essas operações para impedir, que é um absurdo o que criança pequena, inclusive eu vi lá criança de 8, 10 anos, dirigindo pela praia quadriciclo. Não pode. E quando acontece um acidente grave, né? E realmente já aconteceu, como está citado aí na matéria. Tem uma opinião aqui de uma nossa ouvinte, além disso o Guma está na audiência. Obrigado, Guma Castelucci, Oswaldo também, mais pessoas aí que podem compartilhar aí o nosso jornal 60 Minutos. A Marisa entrou dizendo o seguinte: com relação à sua pergunta na tarde de ontem sobre a questão das chacinas nas penitenciárias, ela disse que pensa que um grande passo para resolver ou amenizar a questão seria o judiciário realizar uma força-tarefa de verdade e eficiente para avaliar a situação jurídica de cada apenado. É claro, estimular o trabalho diário com empresas onde o detento seria produtivo e aprenderia outros valores preparando o seu retorno à sociedade. Assina embaixo, é isso aí, é a opinião muito sensata da Marisa, como sempre opinando aí sobre questões delicadas, né? E a gente concorda plenamente que é necessário, não basta apenas construir penitenciárias. Inclusive, no jornal de hoje, o Conselho Nacional de Justiça diz que para resolver a crise dos presídios custa 10 bilhões de reais. É um documento do CNJ que foi encaminhado à Carmen Lúcia, a doutora Carmen Lúcia, que é a ministra presidente do STF. Isso aconteceu em outubro, esse encaminhamento. Para acabar com o déficit de 250 mil vagas no sistema penitenciário nacional, seriam necessários pelo menos 10 bilhões de reais. O número foi apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça em documento enviado em outubro à presidente do órgão, ministra Carmen Lúcia, pelo CNJ.
antes de sua primeira blitz em presídios. No relatório, o CNJ estimou que cada nova vaga no sistema prisional custaria R$40 mil até R$50 mil aos cofres públicos. O Conselho alertou Carme de que 132 unidades estavam sendo construídas com recursos federais na época, mas o tempo médio para a construção não tem sido menor do que 6 anos. Entre os principais problemas apontados nos estados, existe a superlotação, número insuficiente de agentes, ausência de políticas de reintegração social, apenas 13% dos presos estudam e só 20% trabalham. É um número ínfimo comparativamente. Imortalidade dentro dos presídios com surtos de tuberculose, sarna, HIV, sífilis e hepatite entre os detentos. Veja bem, a preocupação realmente com a mortalidade, isso deve ser, obviamente, devidamente equacionado. Está aí, tudo isso para completar esse comentário da Marisa, que é muito correto com relação a essa crise dos presídios. Obrigado a Simone Garcia Monteiro, que também acessou a nossa página aí. E vamos a mais matérias direto de Brasília. Vamos também, voltando a essa questão do presídio, Justiça do Amazonas toma medidas excepcionais em razão da crise nos presídios. A crise no sistema carcerário em Manaus, agravada com mais de 60 mortes dentro de presídios na última semana, a Justiça do Amazonas adotou medidas excepcionais para evitar prisões desnecessárias. Os presos em flagrante estão passando por audiências de custódia. A medida permite que os acusados, dependendo do tipo de crime, possam responder aos processos em liberdade. 7 homens que estavam presos em Manaus por atraso no pagamento de pensão alimentícia foram soltos neste fim de semana. 4 deles estavam no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, onde 56 detentos foram mortos no dia 1º de janeiro. Para a Defensoria Pública, os devedores de pensão alimentícia estão expostos a perigo excessivo, pois cumprem medidas coercitivas no regime fechado, lado a lado com condenados por crimes comuns. Os homens têm 30 dias para pagar a pensão. Caso contrário, eles podem ser presos novamente. Os juízes estão trabalhando em caráter de urgência, analisando a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. A partir dessa semana, todas as varas criminais realizam um mutirão carcerário para análise e avaliação da situação dos presos provisórios na capital e interior. No Amazonas, cerca de 56% dos internos do sistema prisional são provisórios, ou seja, ainda aguardam julgamento. E o governo intensificou a segurança nas ruas de Manaus. Para isso, policiais que atuavam nos setores administrativos e aqueles cedidos para outros órgãos passaram a atuar no policiamento ostensivo. De Brasília, Renata Martins. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 29 minutos, também conosco NT Chaveiro, 24 horas aí no ar, né? Telefone 99761-1501. Chame o Nelson que ele resolve esse problema com chaves. E, inclusive, lá tem a chave codificada para auto, além de outros produtos que o Nelson no NT Chaveiro oferece para você. O fixo é o 3732-1779. Queria mandar um abraço para os demais amigos que estão aí conectados conosco. Nós temos o César Correia, um abraço para o César. Também para a Mislene Ferreira, para Érica e João Paulo Carvalho, Luiz Antônio de Oliveira. Tem mais que eu não falei, são esses aí que eu não tinha falado. Obrigado aí pelo prestígio, por acompanhar o nosso trabalho aí. E também o Evandro Renato Domingues Brizola.
todos os amigos acompanhando aí o nosso trabalho. Vamos dar uma olhadinha em mais notícias aqui da cidade. Estou vendo aqui que no Jornal do Goiê foi informado que o primeiro repasse de CMS foi depositado hoje nos cofres da Prefeitura, cerca de R$1 milhão, para todo o estado de São Paulo, beneficiando 645 municípios paulistas. É a obrigação do governo do estado repassar isso, 401 milhões. Para Avaré, cerca de R$1 milhão. E se refere à arrecadação no período entre 2 e 6 de janeiro de ICMS. Conversei hoje com o secretário da Fazenda, o senhor Itamar, que fez um bom trabalho lá na Câmara Municipal, agora virou secretário da Fazenda do município, e até atendendo a solicitação de uma conhecida nossa, que fez uma pergunta pelo Face, Aline, se não me engano o nome dela, e nós já respondemos a ela. Entramos em contato com o Itamar me disse o seguinte com relação ao salário do servidor. Viu, Titonelli? Interessa para você isso também. Há uma previsão de se pagar o salário até sexta-feira, porque já houve repasse do Fundo de Participação do município. Já chegou uma parcela e é suficiente para honrar a folha do salário até sexta-feira. O problema é que pode ser que não saia até sexta-feira em razão da burocracia do Banco do Brasil e do Banco Santander, porque é depositado no Banco do Brasil, pelo que eu entendi, e repassado para o Santander. E como mudou o secretário, né, precisa fazer o cartão do secretário, fazer as assinaturas, tem aquela burocracia, que já foi pedido isso, para que o Itamar possa ser o ordenador da despesa, junto com o prefeito municipal, naturalmente. E essa documentação está sendo providenciada. Se tudo estiver certinho até sexta-feira, aí o salário dos servidores pode sair na sexta-feira. Essa é a informação que tivemos hoje de manhã, conversando com o Itamar, que será o secretário da Fazenda do município. Obrigado a Indilis, que também acessou aí a nossa página, ela que é a colaboradora aqui da Cidadania FM. O Jornal Vitoriano, que é um blog noticioso, está bem, hoje parece estar com um visual novo, está bem interessante a visual, parabéns ao Nenê e ao Fernando, né, que são os responsáveis pelo O Vitoriano. Deixa eu dar uma olhadinha nas manchetes. Bruna Caram estreia na Globo, aí a Bruna Caram vai dar uma de artista, hein? É uma novela, eu acho, né? Dois Irmãos vai estrear na Globo nesta segunda-feira. Tá aí, ó, beleza, parabéns a ela. O avarense Toninho Cecílio quer surpreender no Paulistão 2017. Vai ser técnico do Santo André. Saúde em Ação investirá 81 milhões em Avaré e região, diz o jornal O Vitoriano. E o avarense que estava desaparecido foi encontrado na Santa Casa. Tá aí. Não sei se tem o nome dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O desaparecimento do motorista da ambulância do pronto-socorro Reinaldo Aparecido Machado de Oliveira teve um desfecho feliz. Ele foi encontrado nesta quarta-feira caminhando pela rodovia João Melão, sentido Represa Avaré. O caso vinha sendo investigado pela polícia. Reinaldo estava desaparecido desde a véspera do Natal. E na tarde de terça-feira, 27 de dezembro, uma equipe de policiais partiu em destino à cidade paranaense de Baeti, onde o carro de Reinaldo, um Fiesta, havia sido localizado em uma área rural. Familiares também viajaram com os policiais. Foi a irmã do motorista Viviane que postou um áudio nas redes sociais informando a localização do carro. E de acordo com Viviane, uma pessoa ligou em seu celular avisando que Reinaldo encontrava-se caminhando pela rodovia. Ainda segundo a irmã, ele foi encontrado muito sujo, sem documentos, desidratado, muito inchado e com ferimentos leves pelo corpo. Ele está bem na medida do possível, disse a irmã Viviane. Agora ele está recebendo cuidados na Santa Casa. Problema de memória, segundo ela, a memória não está boa, ele não reconhece as pessoas, não lembra de nada, não fala, só reclama de muita dor. Deve ter tido um problema mais sério aí e ficou aí desorientado, né? Então, tomara que tenha um bom resultado, e já que ele foi localizado. Obrigado a Sandra Ribeiro Rosa Antônio, que é secretária da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e ela foi escolhida novamente, todo o movimento das pessoas que utilizam a Secretaria, para que a Sandra continuasse em razão do trabalho
que ela fez no governo Poio. E ela, pelo que consta, ela realmente acabou aceitando e que faça um bom trabalho nesse governo também. 13 horas e 35 minutos, mais 6 estados pedem ajuda para a federação. Precisam de din-din e de recursos e de polícia, né, da Força Federal, para que realmente dê conta da grave situação nesses estados também. De imprensa, nesta segunda-feira à noite, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detalhou uma série de medidas que serão adotadas nos próximos dias para conter a crise nos presídios do país. Entre elas está a transferência de presos em penitenciárias estaduais para unidades federais. Ele confirmou que 8 presidiários de Roraima serão transferidos a pedido do governo local. Mas nós já estamos aguardando, caso haja autorização judicial, para realizar imediatamente essa transferência. Mais 6 estados, Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, pediram ajuda ao Ministério da Justiça para conter a crise. Além da transferência de presos, os estados pediram equipamentos como coletes balísticos, munição para treinamento, granadas de gás para eventuais rebeliões e armamentos. Está previsto ainda o envio de micro-ônibus para o transporte de presos em Tocantins e o de um helicóptero para o estado do Amazonas. Sobre o envio da Força Nacional em novembro para Roraima, o ministro disse que não foi possível atender ao pedido da governadora Sueli Campos, porque os policiais dessa corporação não podem atuar como agentes penitenciários, conforme desejava a chefe do governo estadual. No momento eu me lembrei da questão da Força Nacional que ela pediu em relação aos refugiados. Então eu errei por um esquecimento, tanto que logo que saí, a assessoria me comunicou e aí nós fizemos uma nota. É um erro de comunicação, um erro meu. Agora, no mérito não, porque a Força Nacional não pode ser polícia penitenciária, não pode ser agente penitenciário. O ministro Alexandre de Moraes confirmou que chegam amanhã aos estados de Roraima e Amazonas 200 agentes da Força Nacional. Eles vão reforçar o policiamento nas regiões próximas aos presídios. De Brasília, Cariane Costa. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13h38, mais notícias aqui da cidade. A empresa 3D, construtora, volta a trabalhar ali na área do lanchódromo, né? E a previsão é que essa obra termine até julho deste ano. Há também uma discussão nessa matéria aqui a respeito da continuidade ou não da Feira da Lua. Vai depender naturalmente do novo governo se mantém ou não essa atividade. Eu acho que com todos os cuidados deve ser mantida, né? Mas vamos ver aí o que o prefeito pensa com relação à Feira da Lua. Abrindo aqui também o Avaré Urgente, dando uma olhadinha. Mesmo em crise, Jô Silvestre confirma carnaval em Avaré. Vamos dar uma olhadinha com detalhes dessa matéria aqui. Mesmo diante da crise financeira, está essa matéria no jornal Avaré Urgente, que está assolando os municípios em todo o país, inclusive levando prefeituras a cancelar a realização de eventos culturais. A Prefeitura de Avaré, por meio do prefeito Jô Silvestre, confirmou a realização do Carnaval de 2017. O anúncio foi feito durante a entrevista concedida da Rádio Avaré, na segunda-feira, dia 9. Segundo o chefe do Executivo, tudo será feito com responsabilidade, diz que pretende fazer o Carnaval. Ele tem um foco no turismo e tudo será feito com muita responsabilidade e pés no chão, segundo palavras do prefeito Jô Silvestre. O turismo é uma fonte de renda e diz que já está providenciando alguns detalhes aí. Disse que ainda não temer pelas críticas que deverá sofrer. O Carnaval é verbo do turismo, da cultura, e nós temos que investir. Não podemos achar que está tão ruim assim, temos que ser positivos também. O anúncio vem justamente em um dos piores momentos financeiros já vividos pela Prefeitura de Avaré. Até o fim da tarde da segunda-feira, dia 9, o prefeito ainda não havia repassado o pagamento do funcionalismo referente ao mês de janeiro. Eu já até comentei isso, há uma previsão para sexta-feira, segundo o secretário Itamar.
Mais notícias da EBC. O líder do PSD, Rogério Rosso, também quer a presidência da Câmara Federal. O Nacional está em recesso, mas as articulações para as eleições no Legislativo não param. Nessa segunda-feira, o líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso, anunciou a candidatura à presidência da Casa. Ele é o segundo deputado a se declarar candidato. Jovair Arante, do PTB, confirmou que vai disputar a presidência da Câmara. Apesar de não ter nada formalizado, o atual presidente Rodrigo Maia, do Democratas, também deve ser candidato. Rogério Rosso prometeu mudar o horário das sessões para evitar votações na madrugada e também reduzir as despesas da Câmara e apoiar as reformas tributária e trabalhista, além da reforma política. Entre as mudanças que ele defende estão o voto facultativo e o fim da reeleição. O deputado comentou ainda que algumas propostas do governo precisam ser melhoradas pelo Congresso, entre elas a reforma da Previdência. A eleição do novo presidente da Câmara será no dia 2 de fevereiro. De Brasília, Vitor Ribeiro. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 40 minutos. Obrigado aí ao Barreto do Mercado, nosso amigo, nosso companheiro vereador. Um abração. Também entrou na nossa página. A Simara Fontes dos Santos. Um abraço para a Simara e toda a família aí. O pessoal sempre acompanhando o nosso trabalho. A gente agradece aí o prestígio da audiência. Vamos dar uma olhadinha nos jornais impressos aqui que nós temos, né? Sabe quem vai estar em São Paulo em março? Vou tentar assistir, pena que é uma quinta-feira, viu? Charles Aznavour, com 92 anos, o cantor francês, estará fazendo um show lá em São Paulo no dia 16 de março. Já dei uma olhadinha, quinta-feira, e vale a pena, quem pode ir, né? Quinta-feira é um pouco difícil pra gente, mas vamos ver se a gente consegue assistir o Charles Aznavour. Se não assistir, vão ficar na vontade, né? Grande cantor aí e compositor francês. Petrobras capta 4 bilhões de dólares no exterior a taxas mais baixas. Delação da Odebrecht leva a crise a pelo menos 5 países. Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça norte-americano, que revelam pagamento de propina pela Odebrecht em 11 países, além do Brasil, puseram sob suspeita vários governos da América Latina e África. Peru, Argentina, Equador, Panamá e República Dominicana já abriram investigações ou tomaram medidas contra a empreiteira após pressão de entidades e opositores. Os dados atingem ex-presidentes e presidentes daqueles países. Os servidores ativos e inativos expulsos no ano passado são acusados de cometer irregularidades. Isso é com relação à notícia que o governo federal expulsou 550 servidores. É o maior número de punições desse tipo desde o início da série histórica, que começou em 2003. E o frio na Europa está terrível, e os refugiados que realmente são os mais afetados. Onda de frio na Europa já matou 33 pessoas. Imigrantes que ocupam um depósito abandonado da aduana em Belgrado esperam por comida. É a foto aí mostrada em primeira página pelo jornal Estado de São Paulo. O frio intenso que atinge a Europa causou pelo menos 33 mortes, a maioria na Polônia. A meteorologia prevê que o frio deverá ser menos intenso nos próximos dias, mas as temperaturas continuarão abaixo de zero. Já pensou? Realmente é um frio aí que nós aqui do país tropical, moram num país tropical, como diria o Jorge Benjor, viu? A gente nem imagina o que significa isso. Tem que estar bem agasalhado. Você imagina os migrantes e refugiados, a dificuldade que eles estão passando. Então, esse grupo de pessoas, de migrantes e refugiados, serão os mais afetados. Até temos uma matéria da IBC sobre esse assunto que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Gilmar Mendes, aquele que é ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também ministro, ele é presidente do TSE e ministro do STF, ele pegou uma carona, segundo o Jornal do Estado de São Paulo, no avião presidencial para ir dar uma visitinha até para acompanhar o féretro aí, o enterro de Mário Soares. Agora, o que o pessoal está criticando é isso. O TSE tem uma ação de abuso econômico contra a campanha da presidente Dilma e de Michel Temer.
E quem vai julgar isso, vai ser fundamental, o próprio Gilmar Mendes. Tá certo viajar junto, ou Titonelli? O que você acha? Qual que é o papo dele no avião lá, hein? Como é que eles vão conversar? Será que eles vão falar sobre o Corinthians? Sobre a beleza que é Portugal? Ou vão falar dos detalhes do processo, né? Não sei. Tá aí. O pessoal está criticando Gilmar Mendes, a gente sabe, né? Ele é extremamente partidário. Parece que ele tem, tanto que o Paulo Henrique Amorim chama Gilmar Mendes do PSDB Mato Grosso, toda vez que ele se refere. Tá aí. Judiciário mantém Maduro no cargo, o presidente da Venezuela foi mantido no cargo, parece que lá a justiça está funcionando, viu? Apesar de toda a confusão que os jornais brasileiros mostram da Venezuela, ou pretende mostrar da Venezuela, lá o judiciário falou, não, legalmente ele fica no cargo. Parece que por aqui não foi assim, né? Bem diferente. E o melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo, já é o 4º ano consecutivo. E o Marlone, que estava disputando aí o primeiro lugar no gol mais bonito, perdeu para um jogador da Malásia. Diz que a Malásia votou em peso. E foi bonito o gol do rapaz lá também, né? Foi uma curva sensacional na cobrança de uma falta, me parece, né? Foi bem no ângulo, foi um gol bonito também. E a febre amarela? Eu já tenho dito aqui que o AES Aegypti também transmite a febre amarela. O que está acontecendo? Agora tem 14 casos suspeitos lá em Minas Gerais. Olha a preocupação aí. O número de casos suspeitos de febre amarela em Minas avança rapidamente. O estado relatou ontem 23 casos prováveis da doença, com 14 mortes suspeitas. Diante de avanço nos registros, o governo mineiro pediu ajuda ao SUS. Para os dados informatizados do SUS atualizados na semana, apontam apenas 15 casos confirmados da doença em humanos em todo o país, entre julho de 2014 e dezembro de 2016. Só lá em Minas tem 14 mortes suspeitas. Uma equipe do Ministério embarcou ontem para as cidades atingidas. Um novo comunicado com atualização do número de casos foi encaminhado ontem para a OMS, Organização Mundial de Saúde. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde já havia feito um alerta para a Organização Mundial de Saúde. Até aquela data, havia 12 casos suspeitos, com 5 mortes. Os registros aconteceram nas seguintes cidades: Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga e Imbé de Minas, todas em uma região considerada de risco para a febre amarela. O número de municípios com casos suspeitos também aumentou. Febre amarela é provocada por um vírus transmitido pela picada de mosquitos infectados. O Ministério da Saúde ainda não tem informações sobre o histórico dos pacientes e se eles estavam vacinados ou não. Todos os pacientes da doença que morreram eram homens. A pasta, o Ministério, reforçou a necessidade de moradores da área de risco tomarem as vacinas em dia. No caso da febre amarela, existe uma vacina muito eficiente, diferente da dengue, que agora está surgindo uma vacina, e das outras doenças transmitidas pelo Aedes. A recomendação é que toda a população adulta tenha pelo menos 2 doses de imunizante aplicada com 10 anos de intervalo. Autoridades sanitárias mineiras devem organizar uma vacinação de reforço. A cobertura vacinal em Minas é considerada baixa, de apenas 50%. Pacientes com doenças que comprometem o sistema imunológico devem procurar o médico para saber se a vacinação é indicada ou não. Tem mais ainda, o Ministério da Saúde garante haver vacina suficiente para ser aplicada na população de área de risco. Em São Paulo, 2 mortes por febre amarela foram confirmadas no ano passado. Uma foi em abril em São José do Rio Preto e a outra em dezembro em Ribeirão Preto. O coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo, Marcos Boulos, afirmou que um reforço de vacinação vem sendo feito em áreas onde há aumento de mortes de macacos, considerado um forte indicativo de aumento de circulação do vírus. Boulos disse que a vigilância foi redobrada. Nos últimos 20 anos, houve um aumento do número de áreas consideradas de risco para a febre amarela no país. Em 2001, 1.945 municípios tinham recomendação para que a população fosse vacinada. Agora, os municípios com recomendação de vacina chegam a 3.530.
Boulos afirma não haver uma explicação única para essa expansão da doença pelo país. A febre amarela silvestre é transmitida pelo mosquito Haemophilus. Nas matas, macacos são o principal reservatório do vírus. O homem pode ser infectado quando ingressa em uma região de risco. A taxa de mortalidade na forma grave da doença chega a 50%. Olha, de cada 2 pacientes, estatisticamente falando, com febre amarela, pelo menos um morre. 50%. Realmente é uma doença muito grave. 13h50, direto de Brasília. Vamos com 2 informações. Governo Alckmin recorre da suspensão do aumento da integração e migrantes e refugiados lá na Europa sofrendo demais com a onda de frio. Vamos lá. Tarifas de integração no transporte na Grande São Paulo continuam em vigor desde o último domingo. O governo do estado decidiu recorrer da liminar do juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, que suspendia o reajuste. O governo aplicou o aumento para os passageiros, mesmo alegando não ter sido notificado da decisão judicial da última sexta-feira, dia 6. A integração foi reajustada de R$ 5,92 para R$ 6,80. Está valendo também a cobrança da taxa de integração nos terminais metropolitanos, que antes era gratuita e passou a ser cobrada em valores que variam de R$ 1,00 a R$ 1,65. Os passageiros que ainda têm saldo nos cartões... Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Uma massa de ar polar vinda da Escandinávia intensificou ainda mais o frio na Europa. A Polônia foi o país mais afetado até agora. Só no último domingo, 10 pessoas morreram, vítimas de temperaturas que chegaram a 25 graus negativos. República Tcheca, Albânia, Macedônia, Romênia, Rússia e Itália também registraram mortes, principalmente entre moradores de rua. Migrantes e refugiados também estiveram entre as vítimas. Na fronteira da Bulgária com a Turquia, os corpos de 2 homens do Iraque e de uma mulher da Somália foram encontrados congelados. A situação é preocupante também nos acampamentos, como na Sérvia, onde as temperaturas chegaram a 20 graus negativos nos últimos dias e os riscos de infecções respiratórias se tornam ainda maiores. O mesmo na Grécia, onde o inverno costuma ser ameno, mas teve neve cobrindo até a areia da praia. Milhares de refugiados vivem nas ilhas do país em tendas que não estavam preparadas para tanto frio. As ONGs têm tentado oferecer alternativas como aquecedores e mais sacos de dormir e cobertores. E a Agência da ONU para Refugiados fez um apelo para que as pessoas sejam realocadas para o continente e abrigadas em melhores condições. De Bonn, na Alemanha, Aline Moraes. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. São 13h54, estamos chegando ao final dos 60 minutos. Obrigado, Adriana Tobias e o Valdemir aí, que mandou um abraço para nós. Daqui a pouquinho estão almoçando aí no Fubá, viu? Adriana, Valdemir, né? Daqui a pouquinho estaremos aí. Queria mandar um abraço para a NT Chaveiros, né? Que está sempre conosco. Abertura residencial, abertura automotiva, chave codificada para autos, para automóveis. Atendimento 24 horas, 997611501. 3732-1779. Estou de Chaveiro, chama o Nelson, que ele está sempre à disposição. Avenida Paranapanema, 267, aqui em Avaré. Queria mandar um abraço agora sim para todos os amigos que acessaram a nossa página Ernesto Albuquerque do Face, a Marisa, o Guma, o Oswaldo Tomelli, a Nilza dos Santos,
a Cimara Fontes dos Santos, Antônio Campos, Vinícius Falsarelli, César Correia, Adriana Tobias, Luiz Antônio de Oliveira, Samuel Rodrigues de Campos, Evandro Renato Domingos Brizola, Simone Garcia Monteiro, também assessor, Mislene Ferreira, Érica e João Paulo Carvalho, Amália Escuro, também o Paulinho Novaes, o Vinícius Falsarelli, o Valdemir, todo mundo, né? Todo mundo que acessou, a gente fica contente aí com a participação de todos vocês. E amanhã, quarta-feira, dia de feijoada, né? Amanhã estaremos aqui de volta nos 60 minutos. Mas eu tenho ainda o História Hoje. Nós vamos mostrar uma matéria interessante, mostrando que há 105 anos atrás, em 1912, as tropas federais foram lá para Salvador e explodiram o teatro, explodiram a Câmara e fizeram realmente uma devastação por causa da questão política. Um apoiava outro. Vocês vão ficar sabendo direitinho na eleição de 1910 e a coisa acabou estourando lá em Salvador em 1912. Uma boa tarde a todos. Até amanhã. 10 de janeiro de 1912, quarta-feira. Pouco depois de 1h30 da tarde, e a cidade de Salvador, na Bahia, foi alvo de um bombardeio. A sede do governo, a biblioteca, a Câmara e até o quartel da Polícia Militar foram atingidos. Houve conflito armado entre a Polícia Baiana e o Exército Brasileiro. Em 1910, o grupo conservador da Bahia se dividiu por causa das disputas políticas à presidência da República. Em 1912, houve atraso nas eleições estaduais na Bahia, a renúncia de um governador, a recusa do sucessor imediato de assumir o cargo e a posse de um inimigo político do governo central. Uma situação de conflito que resultou em intervenção federal no Estado, que queria manter nos governos estaduais seus aliados políticos. 3 tiros de pólvora seca como advertência serviram para quebrar o silêncio da cidade que retornava do almoço. Os fortes de São Marcelo, São Pedro e Barbalho descarregaram munição. Salvador estava sendo bombardeada pelas fortificações construídas para a proteção da própria cidade. A população viveu 5 horas de pânico. Prédios públicos e privados destruídos, atingidos por 78 tiros de canhão. Dezenas de feridos. Um episódio sangrento, resultado de uma disputa política entre o então governador da Bahia, Aurélio Viana, e o governo federal. Nas eleições presidenciais de 1910, o jurista e senador Rui Barbosa foi o adversário político do Marechal Hermes da Fonseca, que venceu aquele pleito e apoiava José Joaquim Seabra para o governo baiano nas eleições de 1912. O ataque foi ordenado pelo general Sotero de Menezes. O comércio foi obrigado a fechar as portas. Baterias do Forte São Marcelo atingiram o Palácio do Governo e o Teatro São João, prédios históricos. Os esforços para conquistar o poder a qualquer custo deixaram marcas cruéis na cidade e na história de Salvador. O incêndio destruiu o acervo da Biblioteca Pública da Bahia, a mais antiga do Brasil. Livros e documentos raros ficaram perdidos para sempre. História Hoje, apresentação Dilson Santa Fé, sonoplastia Messias Melo. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania e... Terminou aí o nosso 60 minutos hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam pelo Face. Amanhã tem mais a edição de quarta-feira, 60 minutos, aqui pela Cidadania. Um abraço a todos e estaremos de volta aqui, se Deus quiser.